Pessoal, fala a verdade. Como é bom ver político, comunista, corrupto, ladrão se ferrando. O que está acontecendo no mundo agora, sabe, é histórico, cara. A gente vai viver um momento assim conturbado. Tem hora que eu sinto que eu tô vivendo naquele período da Idade Média, só que com internet para saber tudo que está acontecendo. Porque as loucuras que estão acontecendo no mundo tão gigantescas demais. Hoje chegou até a mim um vídeo lá na Geórgia, onde o pessoal tá quebrando o pau lá e batendo nos políticos. O negócio tá doido. Lá o que aconteceu no Nepal, que vai ser objeto desse vídeo, tá sem precedentes. O povo tá indo pras ruas e tá surrando os políticos comunistas que comandavam o país. Que doideira é essa? Vamos entender sobre isso? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos falar um pouquinho de geopolítica, mas vou falar de coisa que está acontecendo aqui dentro da República das Bananas também. Beleza? Vamos pro vídeo? Tá preparado para isso? Então vem comigo, bora de informação. É o seguinte, essa cena aqui é emblemática. Dá uma olhada nessa imagem, a captura dessa foto para você entender o que está acontecendo no Nepal, tá? A maioria dos políticos do Partido Comunista do Nepal estão fugindo do país para escapar da fúria da população. Seguinte, lá no Nepal, os políticos comunistas começaram a ser denunciados por youtubers e rede social sobre a corrupção que eles fazem. E aí, incomodados com as fake news, né, que não eram fake news, um bando de corrupto mesmo, eles resolveram censurar as redes sociais. Foram lá e mandaram banir YouTube, Instagram, um monte de perfil, um monte de rede social, X, mandou banir. A geração Z, que são os mais jovens, foram pra rua, pegaram os políticos, né? E começaram a dar uma surra neles e o negócio lá tá ficando tenso. Muito tenso. Inclusive, a maioria dos políticos estão fugindo. Foi uma tragédia. 19 pessoas foram simplesmente assassinadas pela polícia. Abriram fogo, metralharam todo mundo. 360 diário. A onda de protesto no Nepal, liderada principalmente por jovens da geração Z, resultou em um momento de grande transformação política no país. As manifestações desencadeadas inicialmente por uma proibição de redes sociais, evoluíram para um movimento mais amplo contra a corrupção e o nepotismo, culminando na renúncia do primeiro-ministro Kapil Sharma Oli do Partido Comunista do Nepal em 9 de setembro de 2025. Só que o negócio lá não parou não, eles continuam e estão indo, estão pondo fogo. Tem uma matéria aqui que diz o seguinte: o STF do Nepal é incendiado após a tentativa de censura no país. 19 pessoas, matéria do Conexão Política, 19 pessoas morreram, mais de 400 ficaram feridas nesta segunda-feira em Katmandu, capital do Nepal, durante uma violenta repressão policial contra manifestantes que protestavam contra o bloqueio das redes sociais e a corrupção do país. E aí, há quem diga que esse aqui era o prédio da Suprema Corte do Nepal, mas na verdade, o que se tem de informação até agora, que era uma agência de notícias, a Kanpur Publications, né, que é a maior empresa editorial do Nepal acusada de mídia falsa, teve o escritório incendiado. Então, seria a Rede Globo deles. Ninguém sabe ao certo sobre essa informação, tá? Então, seria a Rede Globo ou STF. Tem muita informação desencontrada, né? Mas o fato é que a população está partindo para cima de tudo quanto é órgão público, de tudo quanto é instituição pública lá, e tá partindo para quebradeira mesmo, tá quebrando tudo, literalmente. E aí, vem uma outra publicação aqui, agora do G1, tá bom? Olha só isso aqui. Caos, né? O primeiro-ministro renunciou na capital do Nepal, está em chamas nesta terça-feira, após uma onda de protestos contra o governo ter se tornado um movimento generalizado, ou seja, estão quebrando tudo, estão pondo fogo, tudo que é órgão público, prefeituras, tudo que é órgão público, eles estão indo para cima, né? As lideranças, os governos, né? Os ministros,
Eles estão indo para cima e o povo do Nepal se revoltou. E são jovens, tá? Você vê aí que a maioria são jovens, não são pessoas mais velhas que se revoltaram. São os jovens do país. O Nepal, particularmente, é um país que tem uma população jovem muito grande ainda. Eles se revoltaram, né, com os membros do Partido Comunista e resolveram, né, fazer uma rebelião, chutar todo mundo depois de 19 mortes. O primeiro-ministro comunista do Nepal, inclusive, fugiu, tá? Ele chegou a fugir de helicóptero depois que os protestos começaram a ficar violentos. Ele fugiu. Então ele pegou um avião do próprio governo, adentrou ali dentro e fugiu, abandonou depois de ter renunciado. Só que ele deixou a família para trás. E aí é um ponto assim crítico, né? A esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal foi queimada viva dentro da casa durante os protestos, ou seja, a coisa lá começou a tomar uma proporção mais grave, né? Segundo a matéria do R7 aqui, Rajalamishi Katrakar, que é a esposa do ex-ministro do Nepal, Jalanath, foi queimada viva durante protestos no país. De acordo com a imprensa local, manifestantes incendiaram a residência da família em Katmandu. A morte fez parte de uma série de protestos que estão acontecendo no Nepal, marcados por atos de violência contra símbolos do poder público nepalense, conforme informações do portal local Khabar, né, Khabar Hub. E aí, né, teve essa situação aqui. E aí, ao final, tem até os vídeos circulando, né, do pessoal arrastando a mulher do primeiro-ministro nas ruas. Eu não vou colocar isso para vocês, acho muito, sabe, bruto, né, uma coisa muito grave, né, muito pesado para colocar para vocês, mas literalmente, cara, lá a situação tá complexa demais. Agora, uma coisa chamou a atenção. O exército e a polícia lá do Nepal se uniram. Eu não vou colocar sem áudio aqui. O exército e a polícia do Nepal se uniram, né, à população para ajudar a destituir o governo que lá estava. Ou seja, o exército tomou frente junto ao povo na destituição, abriu mão e falou: nós não vamos defender ninguém, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. O exército e a polícia se unem-se a manifestantes em Baipsepati, eu acho que é o nome da cidade, para derrubar os resquícios do regime comunista, né? Derrubar tudo que sobrou desse regime que destruiu, de certa forma, lá o Nepal. Meu amigo, eu acho que a turma que gosta de censura, assistindo isso que aconteceu no Nepal, vai pensar 2, 3 vezes antes de querer censurar as redes sociais, antes de querer banir as redes sociais e deixar o povo sem rede social. Porque eu vou te falar, o que aconteceu no Nepal é o reflexo de grande parte do mundo que está aqui essa ideia de censura, essa ideia maluca aí, né, de tentar censurar tudo. Então, interessante, né, o que está acontecendo no Nepal. A gente está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos, né? Mas vamos lá, bora de próxima matéria. Pessoal, assim, tem algumas notícias que deixam a gente assustados. A gente acaba perdendo a credibilidade no país, né? Sempre a gente pensa em queima de arquivo e outras coisas nesse sentido. Esse aqui é Luiz Felipe, ele é advogado dos presos, de algum dos presos do 8 de janeiro. Você lembra do caso da dona Dalgisa, né, de 65 anos, que acabou sendo espancada? Ele fez uma denúncia contra o Alexandre de Moraes lá na OEA, que ela teria sido torturada no presídio, que ele chegou a fazer uma denúncia na Organização dos Estados Americanos. Hoje ele foi encontrado morto, tá, dentro do apartamento, o que gerou especulação imediata em relação a isso. O advogado dos réus pela invasão aos prédios dos Três Poderes de 8 de janeiro, que é o Luiz Felipe da Cunha, de 56 anos, jovem ainda, né? Jovem, foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira. Em contato com a coluna do Paulo Capelli, um parente informou que o advogado, a linha de investigação é que ele sofreu um mal súbito dentro de casa. Então, de repente, sofreu um mal súbito e morreu.
dentro de casa, tá? O corpo foi localizado já sem vida. Abre aspas, né? Acreditamos que tenha sido um infarto. O corpo vai para o IML, disse o familiar. Então, não se tem informação. O familiar acredita ter sido um infarto, porque abriram a casa, ele já estava lá dentro, morto. E aí, ele era advogado da patriota Adalgisa Maria Dourado, de 65 anos. Em abril, ele acionou a OEA contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ela estava sendo vítima de violações dos direitos humanos. Então, ele foi muito corajoso, um advogado muito corajoso ao realizar, né, essas denúncias contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E aí ele disse que ela estava tendo violações nos seus direitos humanos e coisa que tinha acontecido dentro da penitenciária feminina da Colmeia, que ela apanhou, apareceu de olho roxo. Então ele fez denúncias, inclusive, na mídia e na OEA. Em maio, após a denúncia apresentada à OEA, a Dalgisa Dourado teve a prisão domiciliar concedida pelo Alexandre de Moraes. Então, depois que ele fez denúncias na OEA, depois que ele fez denúncias na mídia, é que foi concedida a ela a prisão domiciliar, né? E ela foi condenada a 16 anos de prisão. Ela que tem problemas de saúde, está gravemente debilitada na sua saúde. A denúncia, que eu mesmo acompanhei a matéria, eu falei sobre isso do Luiz Felipe, né? Gravou até um vídeo, é que ela foi espancada lá dentro. A carcereira jogava balde de água fria nela e falava para os demais presos: ó, essa aí é patriota, ó, dá um jeito nela. E aí as demais presas, as demais detentas, iam lá e espancavam ela. O advogado também, né, e aí você vai ficar mais chocado ainda com essa informação, ele, além da Dalgisa, ele também era advogado, nada mais, nada menos do que o Oswaldo Eustáquio. Você deve lembrar do Oswaldo Eustáquio, que é aquele jornalista que o ministro Alexandre de Moraes tentou conseguir a extradição dele da Espanha e foi negada. Então, além da Dalgisa, ele era advogado também do Oswaldo Eustáquio. E aí é lógico, tá circulando um monte de vídeo na internet, falando: olha, ele é advogado de patriota, foi encontrado morto, olha só, levanta-se suspeitas. Até agora ninguém sabe de nada. A família acha que ele deu um infarto, que foi um mal súbito, mas o corpo foi pro IML. Se a gente tiver mais informações sobre isso, a gente traz para vocês aqui. Olha isso aqui, né? Hoje tá rolando o julgamento do Bolsonaro, já fiz um vídeo falando sobre isso para vocês. Olha essa matéria do Mário Sabino. É absurdo, lógico, ferir a Constituição para punir quem cogitou feri-la. O Mário Sabino, ele fala que o Bolsonaro, sim, tentou dar um golpe. Mas que este processo que o Bolsonaro está sofrendo, que o Alexandre de Moraes vem sofrendo, é um absurdo, né? É uma violação da Constituição dos direitos humanos do Bolsonaro. O Mário Sabino, que já fez declarações de que ele é perseguido pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Olha só o que diz a matéria. O STF conseguiu a façanha de fazer a imprensa crer que se defende a Constituição atropelando a Constituição. Desde que o tribunal abriu o primeiro inquérito sigiloso, né, que é o inquérito das fake news, o do fim do mundo, o Alexandre de Moraes foi designado para conduzi-lo. O país assistiu aos atos de censura, a relativização da liberdade de expressão, a triagens ideológicas, a peças probatórias, a buscas e apreensões arbitrárias e as prisões preventivas abusivas e penas excessivas. Aqui, nessa publicação do Mário Sabino, vou até voltar para cá. Eu gostei disso aqui, ó, que ele falou. Os jornais, vez por outra, resmungam, né, dizendo que tem um arbítrio judicial no Brasil. Mas, em geral, aprovam. Enquanto boa parte dos brasileiros aplaude o STF porque os perseguidos lhes são ideologicamente antípodas. Ou seja, são nossos inimigos, então deixa o STF acabar com a vida do Bolsonaro e de todos alinhados com o Bolsonaro. E ninguém enxerga as consequências dos transbordamentos perigosos para todos. Cara, eu vou te falar, parabéns pro Mário Sabino por essa matéria que ele escreveu aqui hoje no Metrópolis, tá? É a receita de sempre.
Aos amigos, a lei. Aos inimigos, os rigores da lei, mas em abrangência de intensidade jamais vistas em períodos democráticos. E ele ainda continua criticando que os demais ministros, né, chancelam todas as decisões absurdas do Alexandre de Moraes por convicção ou mesmo por temor. Ele fala que os demais ministros do STF têm medo do ministro Alexandre de Moraes e se tem como resultado um tribunal que fere o Estado Democrático de Direito para condenar quem cogitou feri-lo. É como se a Constituição não fosse suficiente para combater quem a ameaça. E para justificar o injustificável, as medidas de exceção, invocam-se conceitos que, jogados no circo midiático, distraem os espectadores. Então a matéria foi muito interessante, tá? Agora, o que a gente precisa entender? Há um abuso, tá? Eu discordo, mas discordo completamente do ponto de vista de quem diz que, olha, o ministro Alexandre de Moraes está julgando o Bolsonaro fez um golpe, mas ele está Não, para mim eu não vi. Falas não dão golpe, manifestações com quebradeira não são golpe. Para mim, golpe é tanque nas ruas. Assim como diz o eminente ministro Marco Aurélio de Mello. Golpe é tanque nas ruas. E não tem tanque nas ruas aqui. Então não teve golpe. O Bolsonaro pode ter falado e pode ter sido até besteira ou não, que eu não acho que é besteira, mas literalmente os abusos se apresentam aqui. Então, eu queria dar os parabéns ao Mário Sabino, que eu concordo plenamente com essa matéria. É a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, vamos falar sobre ele. Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma figura, vamos dizer assim, no mínimo curiosa, inteligente demais. Isso ninguém nega. O Ciro Gomes, ele pode ser alvo agora de uma prisão preventiva. Veja só. O Ciro Gomes já foi denunciado, inclusive de bater na mulher dele, o que ele já disse milhares de vezes, que é um absurdo. A mulher dele, né, a Patrícia Pilar, se eu não me engano, aquela atriz, ela veio a público falar, gente, isso é mentira, eu nunca apanhei de Ciro Gomes, isso é uma bobeira que eles estão falando, isso é uma mentira. Então ela mesma desmentiu. Agora, a grande questão é que o Ciro Gomes já falou muitas coisas, muitas, pesadas. E agora, que o Ciro Gomes já não está mais do lado da esquerda, ele resolveu criticar uma senadora do PT, ex-senadora até. E aí, agora o Ciro Gomes pode ser preso preventivamente. O Senado pediu a prisão preventiva do Ciro Gomes por ataques à prefeita Janaína Farias. Medida visa proteger vítimas de violência política de gênero. A advocacia do Senado Federal, eu só não entendi o porquê, né? A advocacia do Senado. A advocacia do Senado Federal protocolou um pedido de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes, em ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral por violência de gênero. Ela ainda era senadora na época. O processo iniciado em 2024 visa proteger a ex-senadora atual prefeita de Cateús, do Ceará, que é a Janaína Farias do PT, alvo de declarações reiteradas de Ciro. Ela ocupava a vaga de Camilo Santana, atual ministro da Educação no Senado do Ceará. Em maio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios havia condenado em primeira instância Ciro Gomes a pagar uma indenização de 52 mil a petista. Acho justo, tá? Acho que foi bem condenado. Não estou nem falando que não foi. Tá? O que me chama a atenção é o pedido de prisão agora. A decisão foi motivada por declarações tidas como ofensivas feitas por Ciro Gomes em entrevistas concedidas em abril de 2024, nas quais ele se referiu à petista como assessora de assuntos de cama e cortesã. Tá? Se fosse uma mulher de direita, porque tem agora um vídeo circulando de uma... Primeiro, é daquela... Como é que é o nome daquela mulher, gente? Halseman, já caiu no esquecimento. A tal da Halseman lá, né? Halseman. Pois é, que a mulher lá, falando altas da Michelle Bolsonaro, que ela era prostituta, que ela traiu o Bolsonaro com a mulher. É uma bagunça. Ninguém tá falando em prisão.
Deixa falar. Teve uma outra influenciadora que falou que a Michelle era isso. Ela é candidata. Por que ninguém fala que é uma violência política contra a mulher? Ninguém fala, né? Agora, a grande questão é, se é de direita, tudo pode. Se é contra a esquerda, vamos protegê-la ao máximo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora disso aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro tá no encalço do Moraes. Agora, eles vão mover mais uma ação contra o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro fez ameaças ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes e à família do Alexandre de Moraes. Abre aspas aqui. Eu vou atrás de cada um de vocês, diz Eduardo Bolsonaro sobre a família de Alexandre de Moraes. O deputado federal afirma que ministro do STF está lidando com, abre aspas, cara de saco roxo, fecha aspas, expressão que foi usada por Collor em 1991. Sim, o Eduardo Bolsonaro fez essas críticas aqui e disse que vai pegar cada um com a lei Magnitsky, né, dos familiares e dos parentes do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que vai atrás de cada um da família do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes é o relator do processo contra o pai dele, né? Então aí aqui ele já entra naquela esfera de dizer que, olha, ele está ameaçando o Moraes, interferindo no processo e é por isso que tem um pedido de prisão contra o Eduardo Bolsonaro. A declaração foi feita em uma videochamada que publicou no X depois do fim das celebrações do Dia da Independência. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro, fazendo lobby por sanções contra autoridades brasileiras para garantir a liberdade do pai. O presidente norte-americano Donald Trump já taxou os produtos brasileiros, né, com a lei, e aplicou a lei Magnitsky também no Alexandre de Moraes. Olha, ele diz: eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele nunca encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele, afirmou. A expressão saco roxo é usada para designar a viralidade e coragem. Em abril de 1991, o então presidente Fernando Collor de Mello afirmou que tinha nascido com aquilo roxo. No ano seguinte, ele sofreu impeachment no Congresso. Pois é. O que fica a questão aqui, né? Agora, o Eduardo Bolsonaro acaba entrando na mira, né, por mais um processo pela fala dele, tá? Então, o Eduardo Bolsonaro está com sangue nos olhos, né, em relação ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Então, vamos estar acompanhando, né, toda essa informação sobre o Eduardo Bolsonaro, trazendo para vocês. Vamos lá, pessoal. Vocês devem ter visto, né, o que aconteceu em relação a uma operação que acabou apreendendo, né, uma das lideranças da favela do Moinho, que lideranças do crime, né, ligada ao primeiro comando da capital, e foi uma operação do Tarcísio de Freitas. A organizadora da visita de Lula à favela do Moinho é presa em operação contra o PCC. Tá viralizando nas redes de direita fotos dela com bolos, foto dela com o Lula, né, circulando, igual naquela época da dama do tráfico, você lembra? Que viralizou com a época ministra da Justiça Flávio Dino, que aí a oposição fez viralizar as fotos deles. Agora, esse caso aqui também deu uma repercussão gigante. A Alessandra Mogi Cunha, conhecida por anos como presidente da Associação da Comunidade do Moinho, foi presa na última segunda-feira. Ela é suspeita de chefiar atividades criminosas ligadas ao primeiro comando da capital na região central. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, que é o GAECO, com apoio da Polícia Militar e Civil, deflagrou a Operação Sharp. Os agentes identificaram a Alessandra como peça-chave de uma estrutura criminosa que envolvia o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão de moradores. Olha isso, né? E aí tá dando muita repercussão, porque foi ela que organizou a ida do Lula na favela do Moinho. Então, estão explorando muito bem, né, esse argumento aqui, a oposição. O Derrite, que foi o cara que fez a operação, ele mandou um recado, né, dizendo, não era líder comunitário coisa nenhuma, era traficante de drogas mesmo, dá uma olhada. Descobrimos também que ela não era uma líder comunitária, era uma líder do tráfico de drogas, tanto é... Ou seja, vão criticar o Lula, que se referiu a ela como uma líder comunitária. Que
pedimos aí um pedido, fornecemos ao Ministério Público subsídios para que fosse pedida a prisão dela, foi aceita pelo Poder Judiciário. Uma das pessoas que estavam, um dos criminosos que estavam com mandado de prisão em aberto a serem cumpridos era justamente ela, a irmã do Léo do Moinho, a Alessandra, e nesse contexto ela também foi presa em flagrante porque estava portando entorpecente no ato da prisão. Descobrimos também... Pois é, a grande questão é que provavelmente, né, vai ser solta na semana que vem, né? Isso aí é a cara do Brasil. Se ela tivesse com um batom na mão, aí não. 14 anos de prisão. Agora com uma drogazinha, tráficozinho, quem sabe vira até candidata ainda. Mas dá uma olhada. Outra matéria do Metrópolis. A ONG da irmã do chefe do PCC, que é essa que acabou de ser presa, posta vídeo ligando o Nicolas Ferreira ao PCC. Olha que louco, né? Olha que doideira. Porque ela defendia as pautas da esquerda, defensora do Lula, né? Abriu espaço para o Lula poder ir na favela do Moinho, mas brigando, né? Dizendo que o vídeo do Nicolas é que influenciou o PCC. Tá de sacanagem, né? A Associação da Comunidade do Moinho, cuja presidente foi presa em operação policial na segunda-feira, republicou um vídeo de uma suposta relação do deputado federal Nicolas Ferreira com a facção do PCC, a facção dela, né? Ela é ligada. Alessandra Moja Cunha foi presa na Operação Sharp na manhã. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, ela atuava em conjunto com o irmão Leonardo Moja, o Léo do Moinho, considerado o principal líder do PCC. Na semana passada, a Associação da Comunidade do Moinho, presidida por Alessandra, repostou no Instagram um vídeo sobre a Operação Carbono Oculto, que investiga a influência do PCC no setor de combustíveis e lavagem de dinheiro da facção por meio de fundos de investimento. A capa do vídeo traz uma foto do deputado federal Nicolas Ferreira e a placa da Avenida Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo. O crime organizado na Faria Lima, diz o título. Qual a relação da extrema-direita e o Nicolas Ferreira com o caso? Pois é, né? O vídeo foi publicado originalmente pela vereadora do PSOL em São Paulo, Kate Lima, no Instagram. Ela se apresenta como cristã, preta, nordestina, favelada e com 5 diplomas. Abre aspas, o crime organizado está na Faria Lima, no centro financeiro do país. A maior operação do crime organizado do Brasil escancarou uma verdade que a elite tenta esconder. Escancarou uma verdade que a periferia já sabia. O crime organizado, que banca a vida de muita gente rica, inclusive muitos políticos, não está nas nossas periferias. Vai investigar só a Faria Lima, na periferia não tem ninguém. Não convenceu. Mas não convenceu mesmo, né? Não convenceu mesmo. Pessoal, vamos falar de política interna um pouquinho. O Romeu Zema ontem ele deu uma entrevista lá para o jornal O Tempo. E aí ele disse que não tem nada a ver com Bolsonaro, que nunca se ligou com Bolsonaro. No primeiro turno ele caminhou sozinho, no segundo turno foi ele que ajudou o Bolsonaro e que ele não tem nada a ver, só dividiu o palco com o Bolsonaro no segundo turno porque precisou, né? Zema se afasta de Bolsonaro, defendendo a família, sou cristão, mas nunca caminhei com Bolsonaro não. Agora que o Bolsonaro está na véspera de ser preso. E isso aqui, mas o que deu de crítica ao Zema, né? Essa fala aqui, né? A noite de um jeito, de dia de outro. O Zema contou com meu voto em 2018 e 2022. Eu digo tranquilamente, nunca mais eu voto nele. Nunca caminhou com ele, viu todas as manifestações, tá pulando do barco, afundando. Ou seja, mas sofreu muitas críticas mesmo o Romeu Zema por causa dessa fala. Por outro lado, outros quiseram se aproximar ainda mais do Bolsonaro, como o Lira. E olha que nunca foi uma figura muito junto do Lira, mas olha a matéria do jornal Extra. Arthur Lira reforçou laços com Bolsonaro e acenou que vai fazer anistia para os golpistas. Jornalzinho de esquerda, tá? Mas assim, realmente todo mundo sabe que o Lira sempre gostou mais do Bolsonaro do que do Lula. Não é à toa que teve tantos problemas e foi tão conturbado. Inclusive, o líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, já disse que tem as 264 assinaturas necessárias para a anistia andar, principalmente com o apoio do Tarcísio. Ele disse que quer ampliar o apoio com o Centrão e afirmou que o encontro com Mota
vai falar sobre a proposta e que ele busca e briga pela aprovação da anistia. O Ibanez Rocha, que é o atual governador que vai concorrer ao Senado, ele disse que está fechado com o Tarcísio para 2026 e defendeu a anistia ampla e restrita para o Bolsonaro. Ele que era aliado do Bolsonaro, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, declarou na segunda-feira apoio ao nome de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e em uma eventual candidatura à presidência da República. Olha, já é bom a gente ir acostumando, tá? Não vai ter choro nem vela. Tarcísio de Freitas já se apresentou aqui como candidato, né? E aí tem a matéria do Metrópolis, boné do Trump, a ditadura do STF, a guinada de bolsonarista do Tarcísio de Freitas. E sim, Tarcísio entendeu que essa de ficar não abraçar logo as pautas do Bolsonaro, não vão resolver o problema do Tarcísio. O Tarcísio quer o voto, né? E por causa disso, o que o PT está querendo? A cabeça dele. Paulo Capelli, PT pede a Moraes que Tarcísio seja investigado após falar em tirania, né? Ou seja, o Tarcísio critica o Moraes e o Moraes vai investigar o Tarcísio. Coisa boa. Isso é que é democracia, né? Isso é lindo demais, essa democracia. E aí, o Nicolas Ferreira saiu em defesa do Tarcísio. Nicolas defende Tarcísio após o PT pedir a investigação ao Alexandre de Moraes. O deputado federal Nicolas Ferreira saiu em defesa do Tarcísio de Freitas após o PT solicitar ao ministro Alexandre de Moraes a abertura de investigação contra o governador de São Paulo. O pedido foi motivado por declarações feitas por Tarcísio durante uma manifestação. Então, dependendo do que você fala numa manifestação, eles te pegam. É o Brasil da democracia, né? E é isso, pessoal. Muito abraço, tá, para você. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Amanhã a gente tá de volta com mais um editorial direto para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.